entre o indutivo e dedutivo com o livro. Tá, então você fechou o bloco texto, certo? Isso, fechei o bloco texto. Você chegou a treinar o palavra distorcida no caderno de intermediário? Não. Então nós vamos pegar ele, tá? E vamos fazer de uma forma inédita, certo? Tá. Você tem conseguido assistir alguma aula? Sim, eu tenho assistido as aulas gravadas, se diz, né? Isso. Sim, Essa é sim. uma aula inédita, tá? Tá bom. Tá. Qual foi seu melhor resultado? O meu melhor resultado foi 678 palavras por minuto e 60% de compreensão. Tem que bater 1000, hein? É. Quando fecha o caderno básico, tem que estar em 1000 palavras. Tá, olha só, palavras tortas, parecem logomarcas, estereotipadas, né? Parece Uhum. mais desenho, gráficos do que palavras, não é isso? Tem Sim, 4 palavras em cada linha, então não muda muito do exercício de palavras. Só que o sim. intervalo entre as palavras é menor, né? O espaçamento, né? E Uhum. aqui, né, é bem pouco provável que você consiga ler sílabas. Ou Tá. seja, aqui, em definitivo, você vai estar lendo palavras inteiras, Uhum. certo? Tá. Você Certo. vai ligar o teu metrônomo, né, no 60. Peraí. Só que funciona o seguinte: provavelmente você não vai conseguir ler tudo, Tá. tá? E aí você se lembra o que acontece quando você está lendo a linha e não consegue ver tudo? Eu já passo para a linha de baixo. Você passa para a linha de baixo. Então, eu vou respeitar o toque por conta de uma das ferramentas que se chama ritmização. Tá. A ritmização, você sabe qual é o objetivo principal dela? Ganhar constância? É isso, constância. É manter o padrão de produtividade. Ou Isso. seja, se eu estou lendo 600 palavras por minuto, que é o seu caso, eu vou conseguir manter esse padrão. Então, se eu começo, por exemplo, a não obedecer o metrônomo, né, tem Uhum. linha que eu obedeço, tem linha que eu não obedeço, quando eu precisar dele para poder fazer leituras no livro, que começa hoje, tá? Então, no caderno intermediário, começa hoje. Essa é a aula Uhum. número quanto sua? Ela é minha aula número 8. Número 8, ok. Você tem quantas semanas? Eu tenho mais 2 aulas, né? Tem a aula 9 e a aula 10. Né? Caramba, hein? Tá fechando. Beleza. Então, esse aí é para você fechar os 1000. Na próxima aula, você tem um intervalo de 1 mês, Tá. tá? Para fazer o teste final, correto? Você diz entre a 9ª e a 10ª, né? Entre a 9ª e a 10ª Tá. aula, Entendi. certo? Certo. Então, vamos lá. Você vai fazer a leitura, né? E vai me contar como é que foi a sua experiência, tá certo? Tá certo. Valendo. Só aumentar aqui o volume. Foi. Tá, você conseguiu entender todas as palavras? Mais ou menos. Eu pulei algumas. Algumas. É. Teve linha que não deu para ler 4, Não, todas eu consegui ler 4. mas foi só a questão de identificar mesmo, né? Isso, isso. Ok. Então significa que o 60 ainda está baixo, Tá. tá certo? Uhum. Então você vai pegar agora o 2, palavras distorcidas 2, e você vai ler de trás para frente, Tá. tá? Por que você não entendeu? Porque quem lê isso aqui é o hemisfério direito. De Uhum. trás para frente, você ainda piora o quadro, né? Uhum. Por que você piora o quadro? Porque é agora que eu não leio sílaba mesmo, né? O É, cérebro encontra um ponto imaginário, né? Aqui sim, no centro da palavra. Então, sim. capricha, vamos fazer no 65. 65. Deixa eu mudar aqui. Foi. Posso começar? Valendo?
Foi. Certo. Perdeu, teve linha que você não leu tudo? Teve umas 2 linhas que eu não li tudo. Isso significa que ainda dá para aumentar. Percebeu a diferença desse exercício? Ele tem que estar acima do seu limite. Acima do teu limite. Ou seja, eu tenho que fazer de uma maneira que eu vou estar sempre correndo atrás do fechamento da linha. Uhum. Sim. Então, você vai fazer zigue-zague, o zigue-zague ele já é mais fácil. Você vai pegar na folha 3, correto? Uhum. Folha 3, só que aqui é até eu vou, até que eu volto, até que eu vou na terceira linha, até que eu volto na quarta linha. Parece que certo? cada palavra que passa parece que fica mais distorcido, né, professor? Exatamente, vai ficando, parece que entrou dentro da máquina de torcer, né? É. Então, 70 BPM nós vamos fazer. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Bacana. E aí, ficou no limite ou não? Ficou bem no limite agora, porque tem algumas linhas que são duplas palavras, uma em cima da outra, né, professor? É isso? Negócio esquisito, né? Você não sabe, né, se a palavra pertence para a linha de cima ou se ela pertence à linha de baixo, né? É isso aí. Tá, esse exercício é para você chegar às 1000 palavras por minuto, tá? Então, assim, você tem que assim, colocar força total, né, em cima disso, porque é a série, né, que nós vamos fazer uma avaliação, uma correção e um ajuste na próxima aula, e aí nós vamos ver como é que você saiu nisso, e aí vamos passar um aulão, certo? Uhum. Para você treinar durante 30 dias, Tá certo? bom. Por que tem um espaço de 30 dias? É uma técnica, é uma das ferramentas. Por exemplo, quando acaba a mentoria, o que você faz? Você abandona, você guarda os cadernos num lugar que depois nem você acha, tão bem guardado que nem você descobre, né? Ou você continua treinando? Então, Eu é para continuo avaliar treinando. isso, tá? Eu percebi isso nas minhas viagens, né? Eu viajei o Brasil todo várias vezes, né? Cidades acima de 100 mil habitantes. Na época, né, há 20 anos atrás, não eram tantas, ok? Então, hoje não, hoje isso aumentou demais, tá? Então, o que acontecia? Quando eu voltava naquela cidade, eu dava um curso com 3 horas e falava para o pessoal continuar treinando. Sim. Aí eu via que eles não treinavam. Aí eu fui e criei o caderno vermelho, certo? Aí comecei a oferecer esse material quando o curso acabava. Aí, quando eu voltava naquela cidade, eu descobria que eles não usavam o caderno, certo? Aí eu criei a mentoria. Além das aulas, né, dos cursões com 3 a 5 horas nas capitais, nas cidades, além do material de apoio, ainda tinha a possibilidade dele continuar treinando comigo, pelo menos durante 3 meses. E aí eu também descobri, olha só, que muitos, ou a maioria dos alunos que concluíam os 3 meses, eles me procuravam depois de um ano para fazer mais 3 meses. Por quê? Porque sozinhos eles não treinavam. E quando eles estavam na mentoria, eles treinavam. Então, essa já é uma outra ferramenta que eu criei. Sim. Ou seja, entre a 9ª e a 10ª aula, dá um intervalo para ele mesmo se perceber, né? Sim. Ou seja, se você tem um compromisso semanal comigo, você faz o seu mínimo aí, né? A maioria faz o mínimozinho lá de 10 minutos todo dia. Mas quando você tem um intervalo de 30 dias, você descobre se é procrastinador ou não. Tá? Então, é muito legal, por exemplo. Na primeira semana eu treinei, na última semana eu já não treinei. Tá? Então, já cheguei na avaliação já diferenciado, certo? Sim. Então, você vai treinar da folha 1 a 10.
esquerda, direita, esquerda, zigue-zague. Você já faz o aquecimento do olho, Já. né? Faz 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Uhum. Você lembra de hiperventilar cada vez que a folha termina, puxa o ar Sim, e solta o ar. sim. Você sabe o empalmar, né? Quando você Empalmar, treina, isso. esse empalmar é importante, porque você vai estar É. colocando o máximo, né? É. E é isso, tá? Então, você tem 10 páginas. Nessa velocidade, você vai fazer 3, 4 vezes em 10 minutos. Tá. O que vai mudar também agora, essa semana, é que você vai ler livros com metrônomo, Tá. tá? Então, você vai pegar, se quiser, o mesmo livro, Uhum. você vai pegar 10 minutos, mas é lendo com metrônomo. Você vai colocar lá 25 a 35 batidas, provavelmente, Uhum. tá? Então, você vai ler com o metrônomo e, ao final de 10 minutos, o método é indutivo-dedutivo. Eu tenho que fazer um resumo e explicar. Bom. Durante 5 minutos, marcando no timer. Tá. Às vezes eu já tô treinando esse, mas só que sem metrônomo, às vezes eu até passo um pouco dos 5 minutos. Tem algum problema? Não, né? Não, não. O problema é falar menos de 5. Tá. Tá bom? Então, fechou, né? Aí, semana que vem, a gente faz um teste aí para descobrir alguma dúvida. Não, nenhuma dúvida. Maravilha. Então, lhe vejo semana que vem, né?